Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à página do Facebook da Paróquia Santa Cruz, aqui da cidade de Tatuí. Esse ano, por adversidades, nós não pudemos nos reunir para celebrar a Via Sacra publicamente, mas não nos impedirá que aqui, através da rede social, mergulhemos a nossa vida nos principais mistérios de nosso Senhor Jesus Cristo, a paixão, a morte e a ressurreição. E eu convido você para que a gente inicie em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja convosco. Cristo é a nossa paz. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, tendo derrubado o muro de separação e suprimido em sua carne a inimizade, a lei dos mandamentos expressa em preceitos, a fim de criar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz, e de reconciliar a ambos com Deus em um só corpo, por meio da cruz, no qual ele matou a inimizade. Assim ele veio e anunciou paz a vós que estáis longe, e paz aos que estavam perto, pois, por meio dele, nós, judeus e gentios, num só Espírito, temos acesso ao Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Caros irmãos e irmãs, a cruz redentora é o estandarte da paz. Disse-nos Jesus: quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. No termo todos não há restrições, não há barreiras, não há muros. Há apenas solidariedade, fraternidade e amor. Esse é o homem novo que nos diz São Paulo, o homem que não separa mais judeus e gregos, escravos e livres, homens e mulheres, pois compreende que em Cristo Jesus somos um só. Façamos um pequeno instante de silêncio e apresentemos as nossas necessidades e os nossos agradecimentos ao Senhor antes de iniciarmos a Via Sacra. Oremos. Ó Deus, Senhor nosso, pelo mistério de vossa encarnação, paixão, morte e ressurreição, ajudai-nos a trilhar o caminho do diálogo e da unidade, servindo-vos dignamente com um só coração e uma só alma. Senhor Jesus, pela vossa paixão, concedei-nos a paz e a unidade. Assim seja. Amém. E agora iniciemos a nossa Via Sacra contemplando os mistérios da nossa fé. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira estação. Jesus é preso e condenado à morte. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remisses o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Quando os pontífices e os guardas o viram, gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Falou-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, pois eu não acho nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e seguindo esta lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam: se o soltares, não és amigo do imperador, porque todo que se faz rei se declara contra o imperador. Entregou-o então a eles para que fosse crucificado. Palavra da salvação. Reflexão. Os chefes religiosos condenavam Jesus por ter se feito filho de Deus. Condenavam-no, pois não eram capazes de compreender a sua proposta. Estavam fechados em si mesmos e em suas leis. Uniram-se a César, ao poder destrutivo do Império Romano. Uniram-se ao pecado do paganismo, para destruir a vida de quem andou por toda parte fazendo bem.
Eles o mataram, suspendendo-o no madeiro. Oremos. Senhor Jesus, auxilia-nos na promoção da vida integral, que o exemplo de vossa vida, condenada pelo mundo, possa nos fazer trilhar o caminho da profecia em nossos tempos, como verdadeiros discípulos da verdade, rejeitando o mal e abraçando o bem. E assim possamos nós ser construtores de um mundo de paz, de unidade e de verdadeira concórdia. Senhor Jesus, pela vossa paixão, concedei-nos a paz e a unidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segunda estação. Jesus carrega a cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e o rodearam com todo o pelotão. Arrancaram-lhe as vestes e colocaram-lhe um manto escarlate. Depois, trançaram uma coroa de espinhos, meteram-lhe na cabeça e puseram-lhe na mão uma vara. Dobrando os joelhos diante dele, diziam com escárnio: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiam-lhe no rosto e, tomando da vara, davam-lhe golpes na cabeça. Depois de escarnecerem dele, tiraram-lhe o manto e entregaram-lhe as vestes. Em seguida, levaram-no para crucificar. Palavra da salvação. Reflexão. Nesta segunda estação, meditamos no suplício de Jesus, a arrogância humana. Os soldados, valendo-se de um poder terreno, riram-se do Senhor, cuspiram e zombaram do Rei dos Reis. Cabe aqui uma pergunta: quantas vezes as insígnias do poder trazida pelos poderosos desse mundo são um insulto à verdade, à justiça e à dignidade do homem? Não existe maior verdade do que Cristo crucificado, do que o servo sofredor. Iluminai, Senhor, o nosso coração, para vos podermos seguir pelo caminho da cruz. Fazei morrer em nós o homem velho, ligado ao egoísmo, ao mal, ao pecado, e tornai-nos homens novos, mulheres e homens santos, transformados e animados pelo vosso amor. Oremos. Guiai-nos, Senhor, pelo caminho da verdade, da justiça e da paz. Que compreendamos que a via dolorosa da cruz nos purifica do nosso egoísmo e da nossa autossuficiência. Senhor Jesus, pela vossa paixão, concedei-nos a paz e a unidade. Amém. Com a cruz é e do preço acabunhado vai morrer por teu amor, vai morrer por teu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz redimistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas.
Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo, ele nada comeu, e terminados estes dias, teve fome. Disse-lhe então o demônio: Se és o Filho de Deus, ordena a esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. O demônio levou-o em seguida a um alto monte e mostrou-lhe num só momento todos os reinos da terra e disse-lhe: Dar-te-ei todo este poder e a glória desses reinos, porque me foram dados e dou-os a quem quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse-lhe: Está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e a ele só servirás. O demônio levou-o ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui de baixo, porque está escrito: Ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardem e que te sustivessem em suas mãos, para não ferires o teu pé em alguma pedra. Jesus disse: Foi dito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Jesus então, cheio da força do Espírito Santo, voltou para a Galiléia, e a sua fama divulgou-se por toda a região. Palavra da salvação. Reflexão. A primeira queda de Jesus. Quando o peso da cruz se torna difícil de suportar, remete-nos à sua primeira tentação no deserto. Contemplamos na fraqueza da humanidade do Senhor e na fraqueza. Ao cair por terra, o Senhor nos diz novamente: Não se vive somente de pão. O Cristo caído, humilhado, faz-nos refletir que o verdadeiro prazer é cumprir a vontade do Pai. Todos, ensina-nos a fazer a vossa vontade, pois vós sois o nosso Senhor. Que o vosso bom Espírito nos conduza por uma terra plena. Oremos, Senhor Jesus, que, ao contemplarmos vossa primeira queda, possamos compreender a vossa doação total, que a vossa solidariedade de assumir as nossas faltas faça com que nos comprometemos com a caridade e o amor fraterno. Isso nós vos pedimos, Senhor Jesus, a vós que viveis e reinais para sempre. Todos, Senhor Jesus, pela vossa paixão, concedei-nos a paz e a unidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quarta estação. Jesus se encontra com sua mãe. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que esse menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições,
e uma espada transpassará a tua alma, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. Palavra da salvação. Que grandiosa graça recebeu Maria por ser a mãe do Salvador, mas tão grandiosa dor também recebera por saber que seu amado filho passaria pelo sofrimento da cruz. Se a noite do seu nascimento era esperada, a noite de agonia de seu suplício fora fortemente vivenciada por sua mãe. Assim, todos os tormentos, os flagelos, os espinhos, os pregos, a cruz, que atormentaram as inocentes carnes de Jesus, entraram ao mesmo tempo no coração de Maria. Oremos. Senhor nosso, que ao contemplarmos as dores de vossa Mãe Santíssima, possamos também nós assumir com paciência as nossas cruzes. Pela Virgem dolorosa, ouvi-nos, Senhor. Senhor Jesus, pela vossa paixão, concedei-nos a paz e a unidade. Quinta estação. Simão, o sirineu, ajuda Jesus a carregar a cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus escrito por Lucas. Enquanto o conduziam, detiveram um certo Simeão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz, para que a carregasse atrás de Jesus. Palavra da salvação. Reflexão. Um certo homem, que observava um estranho cortejo de condenados, seguido por uma multidão, é conduzido a auxiliar um dos prisioneiros a carregar a sua cruz. O sirineu é cada um de nós, convidado a se colocar ao lado de Jesus e a carregar a cruz junto dele. Ao nos aproximarmos daqueles que sofrem, ao estendermos as mãos aos necessitados, partilhamos de suas cruzes e cumprimos o mandato de Cristo. Carregai os fardos uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Promover a paz, a unidade, é estender a mão e convidar os irmãos para que, juntos, carreguemos as cruzes do dia a dia. Ajudai-nos, Senhor, a carregar a cruz uns dos outros. Oremos. Senhor Jesus, que a exemplo de Simão de Cirene, saibamos nós compartilhar das cruzes de nossos irmãos e irmãs. Nós os rogamos que, pela prática da fraternidade, possamos construir um mundo em que reine a paz e a unidade. Senhor Jesus, pela vossa paixão, concedei-nos a paz e a unidade. Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Leitura do livro do profeta Isaías. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos.
mas foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Palavra do Senhor. Reflexão. Ao aproximar-se do Cristo desfigurado, Verônica observa a face mais humana de Deus, sem beleza, chagada. Bem-aventurados os puros no coração, pois eles verão a Deus. Verônica é a imagem da caridade em meio ao sofrimento. Ela fez o que todos deveriam ter feito. Ela sentiu compaixão. Assim, no ato amoroso daquela mulher, o rosto do Salvador resplandeceu. De fato, o Salvador imprime a sua imagem em cada ato de caridade, como o fez no lenço de Verônica. São João Paulo II. Senhor, dai-nos a inquietação do coração que procura o vosso rosto. Oremos. Bondoso Deus, que ao contemplarmos a vossa face desfigurada, possamos ver tantos rostos desfigurados pela indiferença humana. Isso pedimos a vós, servo sofredor, que viveis e reinais para sempre. Senhor Jesus, pela vossa paixão, concedei-nos a paz e a unidade. O seu rosto é ensanguentado, por Verônica enxugado, eis no plano aparecer. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. O demônio levou-o em seguida a um alto monte e mostrou-lhe num só momento todos os reinos da terra e disse-lhe: Dar-te-ei todo este poder e a glória destes reinos, porque me foram dados, e dou-os a quem quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse: Está escrito, adorarás o teu Deus e a ele só servirás. Palavra da salvação. A segunda queda de Jesus faz-nos lembrar de nossas quedas diárias. A segunda tentação no deserto possui relação com os bens deste mundo, com as riquezas materiais. Jesus, ao cair novamente, mostra-nos a nossa fragilidade perante a tentação da riqueza, dos tesouros mundanos, de colocar o dinheiro no lugar que é de Deus. Sabemos que não podemos servir a dois senhores. Coloquemos o nosso coração nos tesouros dos céus, na perfeição que vem de Deus. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ensinai-nos, Senhor, o vosso caminho, e fiéis a vós caminharemos. Mantém íntegros os nossos corações, para que temamos o vosso nome. Oremos. Senhor Jesus, não permitais que o muro do materialismo se torne intransponível. Ensina-nos, Senhor, a viver apenas com o necessário e a combatermos as guerras travadas pelo poder da riqueza. A vós rogamos, Príncipe dos pobres, por toda a eternidade. Senhor Jesus, pela vossa paixão, concedei-nos a paz e a unidade. Sob a cruz
Filho, do Espírito Santo. Amém. 8ª estação. Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Seguia-o uma grande multidão de povo e de mulheres, que batiam no peito e o lamentavam. Voltando-se para elas, Jesus disse: Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. Palavra da salvação. Um forte lamento era escutado pelas ruas de Jerusalém. As mulheres choravam, pois aquele pobre condenado sofria na carne um mal que não cometera. Jesus, consciente da profundidade do mal que habitava o coração dos condenadores, pede às mulheres que não chorem por ele, mas sim pelos seus filhos. Que chorem elas pela humanidade que não aceitou o Salvador e o reino que ele anunciou. A advertência de Jesus confirma que não se pode ficar pela superfície do mal. É preciso chegar até o fundo das suas raízes. Os justos clamaram e o Senhor os ouviu, e de todas as tribulações os libertou. O Senhor está perto dos que têm o coração ferido e salvará os espíritos quebrantados. Misericordioso Senhor, que olhais para aqueles que sofrem, que choram pela maldade humana, vós que consolais as vítimas do egoísmo e secais as lágrimas de tantas mães que veem os seus filhos perdidos neste mundo, nós vos pedimos que continueis a consolar-nos e conduzir-nos para o caminho da dignidade plena para todos. Senhor Jesus, pela vossa paixão, concedei-nos a paz e a unidade. Estação. Jesus cai pela 3ª vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. O demônio levou-o ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ordenou os seus anjos a teu respeito que te guardassem e que te sustivessem em suas mãos, para não ferires o teu pé em alguma pedra. Jesus disse: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois de tê-lo assim tentado, de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Palavra da salvação. Reflexão. A última queda de Jesus remete-nos à última tentação. Jesus é tentado pelo poder. Diante dessa realidade, deve permanecer uma única palavra, que é a própria cruz. A cruz de Jesus é a palavra com que Deus responde ao mal do mundo. Papa Francisco. É na contemplação desse mistério que podemos superar a tentação pelos poderes do mundo. O poder pelo poder é sinal de morte, de destruição, de divisão, de guerra. Busquemos o poder que vem do alto e promovamos a paz. Uma só vez Deus falou. Estas duas coisas eu ouvi. O poder vem de Deus, e a ti, Senhor, pertence a misericórdia,
pois a cada um retribuirá segundo as suas obras. Oremos. Senhor Deus poderoso, a vós confiamos nossa vida. Conduzi-nos pelo caminho da obediência e da humildade, que possamos construir pelo vosso poder um mundo fraterno, onde reine a vossa paz. Senhor Jesus, pela vossa paixão, concedei-nos a paz e a unidade. Cai terceira vez prostrado, pelo peso redobrado dos pecados e da dos pecados e da cruz. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 10ª estação. Jesus é despojado de suas vestes. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Assim se cumpria a Escritura: repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Isto fizeram os soldados. Palavra da salvação. Jesus é despojado das suas vestes. A roupa confere ao homem a sua posição social. Dá a ele lugar na sociedade, faz com que sinta alguém. Ser despojado em público significa que Jesus já não é ninguém, nada mais é que um marginalizado, desprezado por todos. É apresentado ao Pai como oferta pura. O corpo nu e dilacerado do Filho é a entrega ao Pai por toda a humanidade resgatada por suas santas chagas. A entrega das vestes é o rompimento com mais uma das prisões, a prisão da opinião alheia, das diferenças sociais. O homem verdadeiramente despojado, machucado e ferido pelo pecado é o exemplo de um corpo humano no esplendor da glória de Deus. Não quisesses vítima nem oferenda, mas formaste um corpo para mim. Oremos. Senhor Jesus, ensinai-nos a tratar a todos com igualdade, que despojado do velho homem, corrompido pelas paixões enganadoras, sejamos revestidos do novo homem, criado à imagem de Deus, em justiça e santidade. Senhor Jesus, pela vossa paixão, concedei-nos a paz e a unidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 11ª estação. Jesus é pregado na cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. Era a hora terceira,
quando o crucificaram. A inscrição que motivava a sua condenação dizia: o Rei dos Judeus. Crucificaram com ele 2 bandidos, um à sua direita e o outro à esquerda. Cumpriu-se assim a passagem da Escritura que diz: ele foi contado entre os malfeitores. Os que iam passando injuriavam-nos e abanavam a cabeça, dizendo: olá, tu que destróis o templo e o reedificas em 3 dias, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Dessa maneira escarneciam dele também os sumos sacerdotes e os escribas, dizendo uns para os outros: salvou a outros e a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Palavra da salvação. Reflexão. Em torno das 9 horas da manhã, crucificaram o Senhor. Não bastava a maldade da cruz, a condenação à morte, os homens continuavam a zombar dele. A humanidade continua a zombar dele. No sofrimento dos irmãos, na destruição da criação, no egoísmo, no desejo de vingança. Nas palmas das suas mãos trespassadas pelos cravos está escrito o nome dos que, com ele, continuam a ser crucificados. Todos. Escreverei, Senhor, vossas chagas em meu coração, para que nelas eu leia a dor e o amor. Oremos. Senhor Jesus, fazei-nos ler em vossas chagas o caminho seguro para a paz e a unidade. Que a vossa realeza inspire-nos a seguir vossos passos, no despojamento das riquezas do mundo e no difícil abraço à cruz. Desta mesma cruz em que reinais, olheis por nós, vossos irmãos. Todos, Senhor Jesus, pela vossa paixão, concedei-nos a paz e a unidade. Sois por minha cruz pregado, insultado, blasfemado, com cegueira e com furor, com cegueira e com furor. 12ª estação. Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. O centurião que estava diante de Jesus, ao ver que ele tinha expirado, assim disse: este homem era realmente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Reflexão. Em sua entrega total, Jesus é reconhecido como Filho de Deus perante o mistério de Deus crucificado e morto. É que reconhecemos a sua identidade nessa hora da nossa salvação. O mundo encontrou-se em treva, era só escuridão, mas da cruz redentora um facho de luz iluminou os corações abertos para a boa nova. Seus braços abertos acolhem e abraçam a humanidade. Senhor, mostrai-vos novamente ao mundo nesta hora. Fazei com que a vossa salvação se manifeste. Oremos. Pai amoroso, dai-nos a força e ânimo para lutarmos em defesa da vida que supera a morte. Que ao contemplarmos a indignidade do mal humano, sejamos estimulados a propagar a dignidade da fraternidade e a promoção do bem comum e da paz, fruto da unidade e da concórdia entre os irmãos,
Isso vos pedimos por Cristo Senhor nosso. Senhor Jesus, pela vossa morte, concedei-nos a paz e a unidade. Por meus crimes padeceste, meu Jesus, por mim morreste. Quanta angústia e quanta dor, quanta angústia e quanta dor. 13ª estação. Jesus é descido da cruz. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente por medo dos judeus, rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu, foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. Palavra da salvação. Reflexão. No final daquele histórico dia, o Senhor morto é trespassado por uma lança. Sangue e água brotam do seu lado aberto. Nessa chaga, recebemos novamente um convite como o de Tomé. Estende a tua mão, coloca no meu lado e não sejas incrédulo, mas crê. A esse convite responderemos confiantes como apóstolo, meu Senhor e meu Deus. Assim, após essa doação, que não encontra restrições, o corpo do Senhor é retirado da cruz e entregue à sua mãe. E de novo Jesus está inteiro nos seus braços, como esteve no presépio de Belém, durante a fuga para o Egito em Nazaré. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Senhor Jesus, pela vossa morte, concedei-nos a paz e a unidade. Do madeiro vos tiraram e a mãe vos entregaram. Com que dor e compaixão, com que dor e compaixão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 14ª estação. Jesus é sepultado. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol branco e o depositou no sepulcro novo que tinha mandado talhar para si na rocha. Depois rolou uma grande pedra à entrada do sepulcro e foi-se embora. Palavra da salvação. Reflexão. O corpo do Senhor, despido, ultrajado, sem dignidade aos olhos do mundo, está repleto da dignidade que vem do céu. Sua vida foi reflexo de obediência e paz. São João 23.
Nicodemos unge-o com abundante óleo perfumado, símbolo do amor de Deus que transborda. É revestido com um lençol limpo. Seu corpo descansa em paz e em um sepulcro. Mas, por detrás daquela grande pedra, a morte não terá a última palavra. A esperança vive em todos aqueles que amam ao Senhor. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Só em Deus repousa, ó minha alma, pois dele vem minha esperança. Ele é meu rochedo e minha salvação, minha defesa, jamais vou vacilar. Oremos. Senhor Jesus, fazei-nos compreender a vossa vontade e dai-nos coragem para caminhar, que a esperança nunca nos seja roubada. A vós que viveis e reinais, para sempre pedimos. Senhor Jesus, pela vossa morte, concedei-nos a paz e a unidade. No sepulcro vos puseram, mas os homens tudo esperam. No mistério da paixão, no mistério da paixão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 15ª estação. Jesus ressuscita dos mortos. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Acharam uma pedra removida, longe da abertura do sepulcro. Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Não sabiam elas o que pensar, quando apareceram em frente delas 2 personagens com vestes resplandecentes, como estivessem amedrontadas, e voltassem o rosto para o chão, disseram-lhes ele: Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse, quando ainda estava na Galileia: O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará ao 3º dia. Palavra da salvação. Reflexão. Por que procurais entre os mortos o vivente? Não está aqui, ressuscitou. A morte não tem a última palavra. O pecado não é o fim. Esse Senhor vivo e ressuscitado é quem nos concede a verdadeira paz, aquela que brota da unidade de todos os que se reúnem em seu nome. Estando os discípulos reunidos, ele apareceu e disse-lhes: A paz esteja convosco. E assim se repete por todos os séculos, quando estamos reunidos em seu nome. Ele está no meio de nós e nos concede a paz. Oremos. Senhor Jesus ressuscitado, vós que sois a nossa paz, ouvi-nos para que todos os muros da divisão sejam rompidos e que a vossa comunhão brilhe entre nós. Vós que sois Deus na unidade com o Pai e o Espírito Santo. Senhor Jesus, pela vossa ressurreição, concedei-nos a paz e a unidade.
irmãos, minhas irmãs, nós vamos recitar a oração da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 para o encerramento desta Via Sacra. Lembrando que o tema que está sendo refletido é fraternidade e diálogo, compromisso de amor. E o lema, Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Recitemos juntos. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Isto pedimos por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Que assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre todos vós desça a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Vivei no diálogo, na unidade, na compreensão e no amor. E ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.